Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar com vocês um tema. E nós começamos a falar aqui de família espiritual e trouxemos algumas questões da família biológica. E eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje, nós refletirmos na palavra de Deus sobre a importância da família. E agora não a família espiritual, mas a família biológica. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? O objetivo da palavra hoje é nos levar a uma reflexão sobre a importância da família. E preste atenção, eu não quero só falar sobre a importância da família no sentido de, não, eu sei que a minha família é importante, e eu acredito que você sabe. Eu sei o quanto você sabe, o quanto a sua família é importante. Mas às vezes nós nos esquecemos de olhar e observar os padrões de Deus. Os padrões divinos, os padrões de Deus e os princípios dele, os princípios de Deus da sua palavra, para que a bênção na nossa casa, a bênção no nosso lar, ou para que nós possamos desfrutar de uma bênção completa dentro do nosso lar. Então, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre esse ambiente espiritual, ou essa atmosfera espiritual, que precisa ser construída dentro de casa. Sabe que às vezes nós, como temos essa vida de comunidade, como nós temos essa vida de comunidade cristã, né, como nós viemos à igreja, e, por exemplo, ouvimos louvores, e aí depois ouvimos a pregação, nós oramos, nós chegamos na igreja e nós sentimos o ambiente espiritual, né? Não tem como não saber a diferença, por exemplo, de você ir num lugar, né, você vai num ambiente aí comercial e lá tem música ao vivo, tem uma música sendo tocada lá nas caixas de som, não tem como você não perceber a diferença da atmosfera. E eu falo principalmente também da atmosfera espiritual, que a gente vai em determinados lugares e sim, a gente percebe a atmosfera espiritual. Às vezes ela está tão carregada, né? Às vezes é a própria letra da música que sai das caixas de som, às vezes ela já vem carregada de tantas coisas ruins, né? Às vezes profanando a criação de Deus, né? Que é o próprio ser humano. Às vezes as letras das músicas, elas mais jogam o ser humano para baixo, né? Mais desvalorizam a pessoa do que valorizam. E quando a gente chega na igreja, o que a gente ouve cantar? O que a gente canta? O que a gente ouve aqui? A gente ouve sobre a bondade de Deus, a gente canta e ouve sobre quanto Deus nos ama, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos. Então, não tem como a gente não discernir o ambiente espiritual, não tem como. Por exemplo, graças a Deus, você nunca viu, pelo menos aqui na igreja, nunca viu ninguém aqui saindo no tapa, né, ou alguém aqui passando a mão em alguém, ou desrespeitando alguém, porque o ambiente é diferente. Esse ambiente você encontra em outros lugares. Outros lugares as pessoas não se respeitam, né? O cara talvez mexe com a mulher do outro, né? Ali já sai uma briga, uma discussão. Então são ambientes diferentes. Ambientes diferentes. Então, aqui na igreja, a gente tem esse ambiente, essa atmosfera espiritual. Então a gente vem para a igreja e diz, poxa, como é bom. Sabe? E não é bom por causa das paredes, não é bom não, o que é bom? É exatamente a atmosfera que é criada. É a atmosfera espiritual que é criada. Então, por exemplo, aqui o que a gente faz? A gente canta louvores, a gente ouve. Se não canta, você está ouvindo o que está sendo cantado. E o que está se cantando aqui? Exatamente coisas que exaltam a Deus, exatamente coisas que glorificam a Deus, exatamente coisas que dão razão e sentido, muitas das vezes, para a nossa vida, a partir de Deus. Quando a gente vai ouvir aqui, vocês estão agora todos sentados, parados, me ouvindo, vocês estão ouvindo o quê? Exatamente aquilo que vai edificar a sua vida. Uma palavra que vai refletir Deus na vida de vocês. Ok, então a gente tem essa atmosfera aqui, a gente tem esse ambiente, né? Mas muitas das vezes a gente chega, muitos chegam em casa e o ambiente não reflete isso. O ambiente nós não conseguimos refletir, ou esse ambiente espiritual, essa atmosfera espiritual não é refletida dentro de casa. E às vezes dentro dos lares, até mesmo de lares cristãos. A atmosfera lá é outra. A atmosfera é outra, o ambiente, a atmosfera espiritual é outra. E talvez muitos
pensem, puxa vida, por isso que eu gosto de estar na igreja, né? Por isso que eu gosto de estar na igreja, porque lá na igreja, parei, mas Deus não criou também a possibilidade da reunião para que aqui o nome dele, somente aqui o nome dele seja glorificado, exaltado, adorado, aqui seja o ambiente de culto. Eu sei que a gente tem algumas manias, né? Nós aprendemos algumas manias. Vamos para a igreja, enquanto que a igreja somos nós, né? E a gente diz, hoje tem culto, enquanto que cultuar é adorar a Deus, é reconhecer quem Ele é, e isso a gente tem que fazer 24 horas por dia. Então a gente vai criando, às vezes a gente permite criar hoje eu estou com as palavras, gente, desculpa, 4h40, dá para perder um pouco. A gente vai criando esses conceitos, né? E vai, pronto, a gente acha que culto é na igreja. Tá vendo? Na igreja. A gente acha que culto é na igreja, ou a gente vai adorar a Deus no domingo, a gente vai cultuar a Deus no domingo, enquanto que não. Isso deveria ser uma prática e deve ser uma prática constante. Tudo que nós fazemos, e quando a gente fala de culto, o que a gente está pensando? A gente fala de culto, a gente está pensando do Ministério do Louvor aqui cantando, a gente está pensando no pastor pregando, né? E culto não tem nada a ver, ou não é só isso, não tem nada a ver, ou não é única e exclusivamente isso. Cultuar é reconhecer a Deus, cultuar é engrandecer a Deus, é adorar a Deus, e às vezes nós podemos estar na igreja, podemos estar dentro desse ambiente, mas não estar cultuando a Deus, estarmos cultuando a nós mesmos, cultuando a nossa performance, né? Cultuando enfim, tantas coisas, menos a Deus. Então, quando a gente fala de culto, a gente está falando exatamente isso. Quando a gente fala, o cultuar a Deus é reconhecer Deus em todo momento, é tudo que nós fazemos reflete Deus. Tudo que nós fazemos está glorificando o nome de Deus. Então, por isso que a gente, às vezes, fica meio preso nesses conceitos que são errados. A gente acha que a gente cultua Deus na igreja. E aí, em casa, a gente vive, muitas vezes, como família, de qualquer jeito. Por isso, não se reflete, muitas vezes, essa atmosfera espiritual dentro da família. Por isso, muitas vezes, as famílias, e eu falo também de famílias cristãs, muitas vezes o lar de muitas famílias cristãs é um verdadeiro desastre. As pessoas dizem assim, mas nem parece que você vai na igreja. Por quê? Porque a gente espera que Deus se manifeste aqui, a gente quer aqui adorar a Deus. Mas preste atenção, eu entendo que isso aqui é o preparo. Uma vez eu ouvi uma ilustração de que o culto, ou cultuarmos a Deus juntos, é como chegar no posto de combustível e encher o tanque. A gente enche o tanque para durante a semana a gente queimar o combustível. A gente recebe aqui tudo que Deus tem para nos dar, a gente recebe todo esse ambiente para que esse ambiente seja refletido quando nós vamos embora. Para que amanhã em casa, quando a gente chega em casa, amanhã no trabalho, na escola, na faculdade, seja refletido na vida das pessoas que estiverem à nossa volta, perto de nós, tudo aquilo que nós recebemos de Deus aqui. Então, como criar esse ambiente, gente? A questão é essa. Como criar esse ambiente? Como restabelecer esses padrões de Deus na nossa casa? Josué capítulo 24. Eu quero ler esse texto primeiro. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículos 11 a 15. 24, 11 a 15. Vocês, Josué está falando com o povo, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus. Ele está fazendo uma recordação de toda essa trajetória. Os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Isso aqui são povos. Porém, Deus falando, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso,
Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, olha o que Josué vai dizer: temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Olha o que Josué vai dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está fazendo uma lembrança, está trazendo à memória do povo tudo que Deus fez por eles até aquele momento. E agora, eles estão se preparando para entrar numa terra, você sabe disso. Eles estão se preparando para começar a tomar posse de cidades e de terras, aonde esses povos têm seus próprios deuses. Esses povos têm os seus deuses, ou seja, esses povos já serviam a outros deuses. E é isso que Josué está dizendo para o povo de Israel. Eles estão dizendo: olha, a terra para a qual vocês vão entrar agora, a terra a qual vocês vão tomar posse, é uma terra que está cheia de Deus. O povo já escolheu, eles já escolheram a quem servir. Eles já têm os deuses deles. Josué diz: olha, vocês conhecem o Deus que nos trouxe até aqui, vocês conhecem tudo que Ele fez nesse deserto, tudo que Ele fez no Egito, tudo que Ele fez nos passando pelo Mar Vermelho. Ele começa a fazer trazer à memória do povo toda essa recordação. E aí ele chega nesse momento em que ele dá um ultimato para aquele povo. Ele diz: olha, vocês escolham, a escolha de vocês escolham a quem vocês vão servir, se vocês vão servir ao Deus verdadeiro, o Deus que nos libertou e nos trouxe até aqui, ou vocês vão servir os deuses que esses povos servem. E aí Josué diz algo interessante. Ele diz: vocês decidam o que vocês quiserem, eu já tomei a minha decisão. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que a gente faz para estabelecer os padrões de Deus na nossa casa? Primeiro, nós precisamos escolher servir a Deus. Talvez você diga: tá ok, pastor, eu sirvo a Deus. Eu já batizei, já estou na igreja, eu já escolhi servir a Deus. Mas preste atenção, ele não diz: eu vou servir a Deus. Ele diz: eu e a minha casa. Eu e a minha casa. O que Josué está fazendo? Josué está assumindo uma responsabilidade. Talvez você diz hoje, talvez você possa, eu sei como que é. Talvez você diga: ah, pastor, mas se fosse assim era fácil. É só a gente pegar e obrigar as pessoas a irem para a igreja. Nem é sobre obrigar ninguém. É sobre assumir um papel. É sobre assumir uma responsabilidade. É sobre assumir um posicionamento diante disso. E qual é o posicionamento que ele tem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: eu estou me posicionando. Ele está dizendo: vai começar em mim. Ele não está dizendo, é como se ele reunisse a família dele e dissesse: olha, vão vocês para a igreja. Ele está dizendo: eu vou. Eu estou assumindo um compromisso, uma responsabilidade. Eu estou me posicionando espiritualmente. Eu estou tomando uma posição, um posicionamento. Diante dessa escolha que nós precisamos fazer, eu estou escolhendo um posicionamento. Eu estou tomando uma decisão. E a minha decisão qual é? Eu vou servir a Deus. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Sabe que é muito fácil. Não, Josué é o contrário daquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué é o contrário. Ele está dizendo: faça o que eu faço. Ele está dizendo: eu estou assumindo esse compromisso, a responsabilidade. Eu estou mostrando para vocês que a melhor escolha que nós podemos tomar como família é a escolha de servir a Deus.
Josué não transfere para outro. Josué não transfere para a mulher. Vai você, mulher. Vai você, mulher, lá orar por nós. Vai você, meu filho. Não, leva meus filhos, são crianças. A gente conversa com muita gente. Eu nunca esqueço, eu conversei com uma pessoa e ele falou assim, pastor, mas eu já estou velho. Ele falou assim, tipo assim, eu já estou com a minha vida, eu não vou fazer mais besteira, mais ou menos isso, nas entrelinhas. Ele disse assim, meus filhos que precisam. Meus filhos que precisam, eu não preciso. Porque, tipo assim, eu não faço nada de errado, eu só fico em casa. A minha vida é tranquila, né? Agora meus filhos são novos ainda vão fazer dar muita cabeçada nessa vida. Então, leva eles, pastor. Fala para mim, leva eles. Mas presta atenção, se você leva eles, os filhos vão olhar e dizer, mas se meu pai não quer, se minha mãe não quer. Porque a relação de família, ela está mais ligada a quê? Ela está mais ligada ao exemplo do que propriamente o discurso. Mas, pastor, eu pego minha Bíblia todo domingo e venho para a igreja. Não é sobre esse ambiente. É sobre aquele ambiente. É sobre aquele ambiente. É o que nós refletimos lá. É o que nós refletimos lá. O pastor Jackson ontem deu uma estatística de um dos sites de maior pesquisa mundial, de maior pesquisa cristã mundial. E esse site, ele diz que 95% 95% de filhos ou de pais, agora não lembro bem como que ele colocou lá, mas 95% de pais, homens cristãos, 95% que os filhos também sigam o caminho. Sem se desviar, sigam o caminho de Deus. Porque existe uma responsabilidade sobre essa figura paterna. E nós não estamos aqui, por favor, desmerecendo o papel tão importante das mulheres e da maternidade. Você consegue entender isso? Que interessante. A primeira coisa que Josué faz, ele diz para o povo, ele não está dizendo para a sua família, ele está dizendo para o povo. Ele está dizendo, olha, vocês escolham a quem vocês queiram servir, eu e a minha casa. E aqui não é uma questão de obrigatoriedade, é uma questão de exemplo. Ele é tão seguro no exemplo que ele deu para os seus filhos. Ele é tão seguro no exemplo que ele deu para a sua família, que ele pode bater no peito e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está amarrando todo mundo, dizendo, vamos. Ele sabe, ele entende os valores cristãos, e aqui eu estou falando de valores cristãos. Eu não estou falando de valores morais, eu não estou falando disso. Eu estou falando de valores cristãos, nós estamos falando de uma decisão de servir a Jesus. Eu não estou falando de um filho, de um filho que não é filho de pais cristãos e que é bem sucedido na vida, não é. Que nunca fez coisa errada, não é sobre isso. Não é sobre valores morais, é sobre valores espirituais, é sobre valores cristãos, sobre valores divinos. Josué está dizendo, eu e a minha casa, ele não está dizendo, eu e a minha casa vamos ser bem-sucedidos, ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não transfere essa responsabilidade, vai você, filho, vai você na igreja, vai você mulher, ou vai você marido. Não, ele assume um compromisso. E qual é a escolha que ele faz? A escolha de servir o único Deus. De prestar culto ao único Deus. Entenda, Josué fez uma escolha contra a infidelidade. Ele se posiciona, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está se posicionando contra qualquer tipo de infidelidade. Ele estava se posicionando contra qualquer coisa que pudesse afastá-lo ou afastá-lo de um relacionamento com Deus. Ele está dizendo, olha, o compromisso que eu estou assumindo aqui com Deus é de que nada
nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É como se ele dissesse para os filhos: olha, filho, vocês vão ver o pai de vocês muitas vezes cansado, vocês vão ver a mãe de vocês muitas vezes esgotada, podendo, o corpo querendo, desejando e até mesmo com o direito de descansar. Mas tudo aquilo que tiver que se colocar entre eu e o meu relacionamento com Deus, o meu crescimento, a minha profundidade do relacionamento com Deus, saiba que vocês sempre, quando olharem, vão me ver escolhendo servir a Deus. Aqui não vai ter absolutamente nada que se coloque nesse meio, ou que me faça duvidar, ou que me faça questionar se vai valer a pena servir a Deus. Servir ao Senhor com fidelidade. Crescer no meu relacionamento com Ele, porque sempre vai valer a pena. É como se ele olhasse para os pais, para os filhos e dissesse: entendam. Às vezes vocês vão ver o pai de vocês desanimado, a mãe de vocês desanimada. Eu não estou falando exatamente eu estou falando de assumir compromisso, porque tem muitos filhos que estão sozinhos servindo a Deus, os pais não estão. Então essa responsabilidade também é sua. Você levar esse ambiente para dentro de casa, e como que você reflete um ambiente de valores cristãos dentro de casa? Filho, quando você obedece seus pais. Quando você se rende à vontade deles, quando você reconhece que eles são a autoridade sobre a tua vida. Você está refletindo Jesus, você está refletindo um valor divino. Você nunca vai ouvir teus pais dizerem: o que adianta você ir para a igreja? Parece que lá te ensina a ser rebelde porque você está pior. E não, aqui nunca você ouviu alguém dizer que filhos desobedeçam seus pais. Pelo contrário, filhos, obedeçam seus pais. Porque isso é bom. Tem promessa. Você consegue entender? Então a gente adora Deus na igreja, a gente chora, a gente canta, e a gente não consegue muitas vezes refletir esses valores divinos em casa. Às vezes os pais ainda estão indo orar lá no canto, no quarto secreto, fecha a porta. Nunca permitem, nunca incluem seus filhos na oração, nunca permitem seus filhos verem a sua vida espiritual, suas disciplinas espirituais sendo feitas e desenvolvidas dentro de casa. E por favor, aqui eu não estou trazendo culpa sobre ninguém. Eu estou despertando, eu quero que seja despertado em nós isso. Eu quero que seja despertado em nós, porque eu sei que é o sonho de todos. É o teu, é o meu, é o sonho de todos nós. Ver nossa família servindo a Jesus. Eu sei. Às vezes o que nos falta, e pode que seja, essa escolha de servir a Deus não é você pegar a sua Bíblia e vir para a igreja ao domingo. É você levar para casa e viver com Jesus 24 horas por dia. É quando você entender que sim, você vai ter que sentar com os seus filhos muitas vezes e corrigi-los. Mas quando você faz essa correção debaixo do temor de Deus e refletindo o amor de Cristo Jesus, o amor de um pai e de uma mãe que ama Jesus e que teme a Jesus, teus filhos começam a ver a diferença. Teus filhos começam a dizer: opa, a correção é diferente agora. Puxa vida, a conversa é diferente agora. Poxa vida, o nosso diálogo, a forma como meus pais tratam dos problemas aqui em casa é diferente. É diferente. Sabe por quê? Porque partiu de uma escolha. Você escolheu servir a Deus. Escolheu estabelecer dentro de casa os mesmos padrões, a mesma atmosfera. Então é quando pai e mãe, você vai lá e você olha e vê que teus filhos não estão refletindo os valores. Você tem essa autoridade, não é autoritarismo, você tem essa autoridade de dizer: aqui nessa casa não. Aqui não, querido. Não, porque aqui nós estamos estabelecendo o reino de Deus. Mas eu não sou crente, o problema é seu. Você que pensa que não é, já larga uma profecia já. Uma palavra para você que pensa que não é, você já é. Você só não sabe que é.
Você pode dizer, não, você pode dizer, olha, você pode não carregar essa essência, mas tem alguém aqui que carrega essa essência. E esse alguém que carrega essa essência está estabelecendo padrões, e padrões cristãos, padrões divinos. Sabe por quê? Porque eu quero que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família seja transformada e mudada. E a única forma dela ser transformada e mudada é fazendo dessa atmosfera uma atmosfera espiritual. Fazendo deste lugar um lugar onde Deus é celebrado. Às vezes nós vamos abrindo portas e permitindo coisas entrarem dentro do nosso lar, pela vida dos nossos filhos, pela vida do marido, pela vida da mulher, e a gente fica lá. Pastor, mas se eu falar, ele sai de casa. Você já perdeu seu filho e não sabe. Porque se você permite coisas para não perdê-lo, você já perdeu. Você já perdeu. Entenda isso. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou me posicionando. E às vezes, muitas vezes o que falta é exatamente isso, esse posicionamento. O pastor Jacques contou ontem uma experiência extraordinária. Ele fez 6 anos de faculdade de engenharia. Ele disse que no último, na formatura, o pessoal da faculdade veio e falou, olha, nós vamos fazer um culto ecumênico. Eles falaram para o pastor Jacques, nós vamos fazer ele não era pastor ainda, não sei, acho que não. Nós vamos fazer um culto ecumênico, então o padre vai falar e nós gostaríamos que você representasse os evangélicos. E ele falou, ok. Aí ele disse que um rapaz chegou para ele, colega dele, chegou para ele e falou, Jackson, você consegue me colocar para tocar também? Eu queria tocar no culto de formatura aí, no culto ecumênico. Aí ele falou, poxa, não vai dar tempo de ensaiar, eu vou trazer a banda lá da igreja, tal, né? Porque precisa de tempo para ensaiar, tudo. Ele falou, não, mas as músicas eu sei as músicas evangélicas. Ele falou, você sabe? Ele falou, sei, eu sou evangélico. O pastor Jacques falou, 6 anos eu estudei com você. 6 anos. Você nunca me deu a paz. Paz do Senhor, paz seja. 6 anos eu não fiquei sabendo que você era evangélico durante todo esse tempo. Onde você estava? Escondido? O cara fez faculdade com ele, colega de sala, por 6 anos. Ele disse assim, eu te vi tocando em barzinho, tocando em festa, tocando em tudo. Nunca ouvi você abrir a boca para se referir a você como um cristão. Você consegue entender isso? Nós precisamos levar esse ambiente, criar essa cultura, esse ambiente espiritual para dentro de casa, de temor a Deus, de oração. Se você tem costume de sentar-se à mesa para almoçar, para jantar, ninguém põe a mão no prato sem orar. Mas eu não sou crente, nós vamos orar. Você não é, mas eu sou. E aqui é o reino de Deus que vai ser estabelecido. Atenção, reúne todo mundo aqui, nós vamos, antes de dormir hoje, nós vamos orar. Mas agora que frescura. Frescura ou não frescura? Nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa casa. Você consegue entender isso? Nós estamos falando de posicionamento, de se posicionar, de fincar os pés. E de dizer aqui agora o ambiente vai mudar aqui agora. Agora a atmosfera aqui vai ser espiritual. E se nós já somos todos crentes em casa, melhorou ainda. Melhorou ainda. É porque a gente já orou lá na igreja. Não, mas nós já somos crentes para quê? Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando uma brecha para tragar. E quanto mais a gente se cercar do temor a Deus, do amor a Deus e do serviço a Deus, melhor será. Eu quero que você entenda sobre um posicionamento. Gente, não é carregar o nome de crente. Não é ter cara de crente. É muito mais do que isso. É sobre postura. É sobre posicionamento. É sobre mudar a atmosfera, é sobre criar um ambiente.
Sabe, porque pensa você que não tem familiar na igreja. Eles não vêm para debaixo dessa atmosfera, mas essa atmosfera vai até eles. Quanto menos esperar, eles estão envolvidos. A família está envolvida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos lembrar da importância. Pastor, lá em casa já todo mundo é crente. Sei, glória a Deus por isso. Mas crente também come. Crente também janta. Crente toma café. Come churrasco. Crente se alimenta fisicamente. Também se alimenta espiritualmente. Se os teus filhos crescerem, você que ainda tem filho pequeno, crescerem te vendo temente a Deus, te verem adorando a Deus dentro de casa, priorizando Deus dentro da tua família, eles vão crescer, quando eles casarem, eles vão refletir exatamente isso. Então você diga, pastor, minha vida não foi assim, pastor. Ok? A questão é daqui para frente. A questão é o que você vai fazer agora. O que você vai fazer a partir de agora? Qual é o desejo de Deus para nós e para a nossa família? Senão que o reino dele também seja estabelecido lá. Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus é estabelecer o seu reino em todo lugar. E ele faz isso através de nós. Ele faz isso através de nós. Pastor, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Não tem problema. O Espírito Santo está com você. Ele não te deu um espírito de medo. Não te deu um espírito de vergonha. Ele te deu um espírito de coragem, de força, de determinação. Ele te deu um espírito de poder. Faz a primeira vez para você ver. Nem que você comece a tremer. Nós vamos orar agora. Hã? Vamos orar. Nem que você fale baixinho. Daqui um pouco aquele coraçãozinho começa a se voltar. Se voltar. Se voltar para Deus e se voltar para aquilo que Deus quer fazer. Escolher servir a Deus é fazer a escolha de lutar contra toda a infidelidade, contra tudo aquilo que nos afasta de um relacionamento profundo com Deus. Escolher servir a Deus é levar essa atmosfera tão maravilhosa que a gente tem na igreja para dentro de casa. Construir esse ambiente favorável para o agir e para a manifestação de Deus. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco aquele marido deu dor de cabeça, ele vai dizer, escuta, dá para você fazer oração aí que eu estou com dor de cabeça? Escuta, lá naquela igreja, nessa igreja você vai, dá para eu ir também? Daqui a pouco seus filhos vão dizer, pai, hoje tem uma prova, mãe, hoje tem uma prova, e eu estou com medo de fazer a prova. Estou preocupado. Já que você vai lá na igreja, lá, dá para você orar por mim? A atmosfera mudando. A partir de uma decisão. De um posicionamento. A decisão de mostrar Jesus. De revelar Jesus dentro da tua casa. Fique de pé no seu lugar.